Meus queridos, estamos de volta aqui em mais um episódio do Dois Pontos Podcast. Hoje, com nossa queridíssima Júlia. Apareci de volta. Ah, pelo amor de Deus, né? Por Apareci. favor. Eu quero mandar, antes da gente começar esse podcast, quero mandar um grande abraço a São José Vila Gourmet. Muito obrigado, amigos. Vamos mandar uma pizza aqui maravilhosa. Também mandar um grande abraço lá a Sol de Isbel. Também nos abrilhantou aqui com uma água geladíssima. E hoje eu também tô na água. Dando, só pra deixar tá dando claro, um milagres susto no fígado. acontecem. Tô fazendo um detox. Foi São João. E também Água. quero mandar aqui um grande abraço à Vida Alimentos. Muito obrigado, amigo, pela parceria. Sejam bem-vindos. Mas me diga aí, Júlia, quem você trouxe hoje? Confesso que antes daqui da gente começar, eu tava treinando o meu inglês. Sim. Entendeu? Porque tem o inglês estadunidense. Vou falar estadunidense, não vou falar americano, não. Normal. E tem o chique. Qual é o chique? O britânico, não é não? Então pronto. Diga aí. Estamos aqui hoje com uma convidada especial. Michelle. Charme. Michelle Richards. Ela fez um curso pra falar esse nome. E olha que nem assim, eu acho que nem assim eu devo ter falado certo, mas tudo bem. Que é advogada, tanto lá em Londres como aqui no Brasil. Ela vai explicar direitinho pra vocês, mas é papo internacional aqui agora. Apresente-se aí. Boa noite, pessoal. Eu sou Michelle Richards, conhecida também como Michelle Richards. Seu inglês tá melhorando. Melhorando. Palmas para mim. Começa, tá ótimo, Júlia. Clap, clap. Isso aí. Obrigada pelo convite. Eu sou advogada aqui no Brasil e sou advogada, conhecida também como solista, em Londres. Que é advogada registrada pela Ordem dos Advogados da Inglaterra e também pelo Solicitor Regulation Authority, que é um outro órgão que regulariza os advogados em Londres. Ou não só em Londres, na Inglaterra e no País de Gales, que é a jurisdição que cobre os advogados que são registrados nessa jurisdição de Londres, País de Gales. Massa. Viu que a parada é chique, né? É chique. Tem papo hoje. Papo internacional aí, como eu falei. Então, vamos lá. Como é que foi o início de tudo para ser ingressado no direito? Já era uma coisa que você queria desde colégio? Foi vocação, direito por amor? Hashtag direito por amor? Como é que foi? Não necessariamente. Não foi uma coisa que eu pensei de antemão. Minha mãe tinha plantado aquela sementinha de tentar o direito, fazer direito, porque a gente tem um tio, que é o irmão dela, que faleceu há muito tempo. Quando eu era bebê, ainda não o conheci, mas que ela tinha aquela imagem, ele foi advogado, ela sempre queria que a gente se tornasse advogado em função dele ter sido advogado, ter falecido, então ficou aquele sentimento. Pra se inspirar, né? É pra se inspirar, como inspiração. Eu nunca tive o pensamento, eu sempre fiz o meu curso pensando, eu pensei até em medicina, pensei comunicação, pensei em várias coisas, mas não sei, alguma coisa bateu no direito e eu fiz a faculdade em Minas e gostei e foi por aí que começou. Você é daqui de quê? Eu sou de Jequié. Quando tava já no início da faculdade, tu já notou que tinha gostado ou demorou um pouquinho mais pro meio, pro final, pra ver que foi legal? Eu gostei do início, não foi algo que eu pensei, tô na dúvida, porque tem muita gente que começa e pensa, será, eu tento, não tento, vou tentar um pouco mais. Não, eu gostei e falei, não, vou continuar. Foi algo que realmente eu quis de início. Eu fiz, gostei, falei, vou continuar, não vou desistir. Antes de você ir pra Inglaterra, você fez a especialização aqui? Não. Eu terminei, eu me formei aqui, eu advoguei por um tempo. Você atuou aqui um tempo? Eu atuei por um tempo curto. Certo. Mas eu atuei, eu fiz o meu curso, eu fiz o curso, tirei a OAB na Bahia, apesar de ter feito direito em Minas. Eu retornei pra Bahia, fiz a prova da OAB, passei, atuei por muito pouco tempo e decidi, porque na época, por questões pessoais, eu me casei com um britânico. E decidimos, vamos ter uma experiência. Então foi assim que a Inglaterra surgiu na vida dela. Foi. Não foi nada Dessa planejado, forma. não, de ir pra Inglaterra. Nunca pensei na minha vida. Tipo, eu quero conhecer a Inglaterra. Nem pensar em conhecer no meu passado. Eu pensava, fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Que era o modismo de todo mundo. Estados Unidos, fazer um intercâmbio. Então, nunca pensei nem mesmo em fazer uma visita à Inglaterra, mas a oportunidade apareceu em minha vida e eu abracei.
Eu me casei e o pensamento inicial era fazer passar uma temporada lá para ter conhecimento da cultura, da família do meu marido. E pensei em fazer um curso rápido e retornar. E nessa, nunca retornei. Fui lá ficando. Foi e nunca mais voltou. E você se casou aqui ou lá? Me casei aqui. Casei aqui, já fui com visto de esposa. Já fui organizada. Foi toda certinha. Certinha. E hoje você é cidadã britânica? Sou. Já tem tempo. Já tem Foi tempo, uma né? questão que eu procurei regulamentar do início. Por questão de ser advogada mesmo. E sempre gostei de tudo organizado. Então, Mas Realmente. você casou aqui, casou lá? não é necessário. Porque Não? quando você casa aqui, você aplica para o visto, a certidão de casamento daqui já é validada, já é aceita lá como se você fosse esposa. Então, não tem essa necessidade de fazer o registro do casamento lá, nem tudo isso. Porque eu já fui... não. Isso daí é Você muito faz a prático, né? tradução. Eles reconhecem. Eles reconhecem. Eu fiz É. já a tradução e apliquei pro visto e aí já foi aceito lá. É diferente um pouco para quem vai lá com visto de noiva e pode casar aqui ou lá. Então tudo tem uma regra diferente na questão de imigração da Inglaterra. E ainda mais que tá apertando mais agora, né? Mas naquela época era menos difícil, vamos dizer. Não era fácil, mas era menos difícil. Ó, uma jovem recém-formada, recém-casada, vivendo uma experiência nova em outro país, outro continente. Como foi essa transição, esse primeiro impacto, assim, de ter chegado lá? Como é que foi essa questão de adaptação? Isso antes do trabalho. Sim, sim. Eu não tive esse medo. Tem muita gente que tem aquele receio, aquele medo. Eu acho que minha mãe teve mais por mim, meu pai. Mas quando você tá jovem, você tá nos seus 20 e poucos anos, você terminou a faculdade, você tá pensando só em viver, experimentar algo novo, conhecer pessoas, culturas. Então, eu nunca tive essa preocupação, né, desse ponto de vista. Obviamente, eu sou muito cuidadosa, eu não sou daquelas que faz, vamos tentar e vamos botar uma mochila e ver o que dá. Não foi assim. Foi organizado, não foi dessa forma. Sim. Mas Foi eu uma não tive... loucura organizada. Foi uma loucura organizada, é o que minha mãe fala. Né? Mas foi uma questão que eu pensei assim, por que não? Eu vou, conheço a família dele, conheço a cultura, faço um curso lá na área e voltamos. E vamos continuar a vida no Brasil, vou continuar com o meu curso, faço um concurso no Brasil, era até o pensamento, mas fui ficando Surpresa. e deu Mãe, certo. não vou voltar. Não vou voltar. Nossa. E o que foi que você sentiu mais falta do Brasil lá? O acarajé? Logo a cara, gente. Não, Eu saí procurando uma baiana lá. não, as Desespero. faltas, assim, o que você sente, eu acho que é maior, assim, é a família. Sem dúvida, é a família. Você sente falta da cultura do Brasil e tal, mas eu fui preparada para viver a cultura de lá, para conhecer. Então, eu entrei assim de cabeça dentro da cultura. Eu não fiquei presa, eu quero começar em restaurante brasileiro, vou comprar só comida brasileira. Não, eu fui experimentar, eu fui tentar, eu não me apeguei a questões, eu só posso comer isso porque eu só gosto disso. Não, fui experimentar, fui tentar de tudo. Então, não senti falta no início de nada, na verdade. Essa foi além da família, que é uma distância grande, mas também eu achei super tranquilo. A única diferença que eu achei foi o barulho, a falta do barulho, um silêncio constante. Você sentiu falta do barulho da Bahia? De falta do barulho. Ou seja, Terra do Batuque. eu acho que eu achei uma estranheza. Foi logo que eu cheguei. No primeiro dia, desci no aeroporto. E foi aquele silêncio. Meu ouvido tá entupido? É aquela sensação, mais ou menos, de ouvido entupido Já quando você sai do despressurizou, já. avião. Eu pensei que era, mas não era. Foi do caminho até chegar em casa, até chegar lá. A gente chegou em casa, é aquele silêncio Ai. na rua, os carros passam. Tanto que, eu vou até dar um exemplo pra vocês aqui, buzinar lá é considerado até uma ofensa. Você só buzina em emergência, não é... Tipo assim, você vai buzinar Sério? por brincadeira no carro. Não, você pode ser considerado uma infração se você fizer de Não, porque propósito. pode causar um acidente. É, porque Ou pode, seja, qualquer barulho que houver na Inglaterra Barulho é brasileiro. Ou indiano. Os latinos, Latinos. latinos são barulhentos, são latinos em geral. São barulhentos. Sim. Mas Um negócio, eu lembrei, sabe o quê? Tem me falaram, não sei se é verdade, a Disney americana. Dizem que quando tem alguém que faz alguma coisa lá, que barulho ou que é sem educação alguma coisa,
eles têm uma metodologia lá, eles falam assim, quando joga, por exemplo, papel no chão... Sim, alguma Faz coisa, alguma- tipo, falta de Uma coisa, educação. é uma falta de educação. O fiscal lá, né? Uma pessoa lá da Disney vem até você, fala assim, Te conversa com convida. você, te orientar, tal, não sei o quê, e faz de você parceiro da Disney. Aí ele bota um selinho em você, um adesivo. Fala assim, agora você vai ser parceiro Um nosso. incentivo, né? É tipo incentivo pra você não fazer isso, tal, não sei o quê. Eu acho que. Mas então, sabe o que acontece? eu acho que então que eu não fui mal educada. Isso é que não botaram proibido assim, depois de... Não, esse adesivo não é de parceria. Esse adesivo é pra mostrar todo pros mundo. outros que Sabia. você é mais educado. Que Ou que você é baderneiro. brasileiro. Ah, Não duvido. esse daí eu não recebi. Então, Ainda. eu fiquei quieta. Faz alguma Então, coisa lá é, pra ó. você ver. Deus Aí eu lembrei tá disso aí. doido. eu lembrei. Essas questões lá que é tudo quietinho, tudo certinho lá. Se alguém buzinar ou quiser fazer um batuque em algum lugar, isso com certeza deve ser brasileiro. Nossa. Mas lá é tudo muito mais formalizado. Não vou mentir, muito mais formalizado, o contato com as pessoas. Tanto que ninguém pega em você, assim, você for... Diferente da gente, né? Que a É gente é mais diferente, caloroso. é mais caloroso. Então, tipo assim, você for falar com alguém, você chegar naquela pessoa já pegando, assim, eles já, tipo assim, meio que assustam. É uma questão que eles não estão acostumados. Não Entendi. estão, de forma alguma. Ah, mas fala sério, é chato, né? A pessoa ficar assim, ó. Mas a gente... Mas não é só assim, porque aqui no Brasil a gente é muito articulativo, vai falando, vai pegando. É, Lá, é. eles não fazem, eles não... Eu não fico pagando ninguém assim, não. Aí tu vai lá falar com um inglês, ele tá assim, ó, É tipo, desviando. don't touch me. Não, isso não é fácil. Meu Então, Deus. Ai, Don't touch me. Sim. continue. É Sim. nesse nível. Então foi o silêncio, foi assim. A formalidade que eu falei também, Sim. as pessoas, não é que elas são frias, elas estão acostumadas a essa questão de serem mais afastadas, tipo assim, eles não são muito de se abrir com você, principalmente se eles não te conhecem, então leva aquele tempo, eles são muito observadores, então tem essa questão, você tem que respeitar o espaço deles, o tempo deles, os vizinhos não são tão Os assim, brasileiros são não discriminados lá? amigáveis. Tipo assim, pode ser. Eu tenho, inclusive, vários clientes que se sentem descriminalizados, mas eu nunca passei por essa experiência. Então, é o que eu, inclusive, falei já com meu irmão. Ele já perguntou, ele falou que já teve amigos que falaram isso. Eu nunca tive essa experiência. Então, eu não sei pelo fato também de eu ter ido de uma forma diferenciada. Eu já fui casada com um britânico. Então, eu não senti essa diferença por ser brasileira. Nunca senti. Então, eu fui muito bem recepcionada. Então, talvez aquela questão por eu ter chegado lá na Inglaterra e ter sido bem, essa experiência de ser bem recepcionada, me deu uma visão diferente de quem chega e tem uma experiência que não seja tão confortável e cria aquela imagem de que qualquer coisa que acontece pode ser considerada discriminação, fica com um certo receio. Uhum. Então, como eu nunca tive essa experiência, eu nunca me senti. Mas, obviamente, pode ter essa questão, ter pessoas de todo tipo de mentalidade, que tem preconceito, não só por ser brasileiro, mas por ser de qualquer outra nacionalidade. Eu acho que Então, algumas coisas. Claro que eu não tô englobando escrotidões realmente de preconceitos, etc. Mas eu acho que isso daí também pode, querendo ou não, variar muito pelo jeito da pessoa. Se for uma pessoa que realmente tenha mais uma característica, por exemplo, baiana, entendeu? Uhum. Eu acho que isso poderia chegar a acontecer. Mas se for uma pessoa mais na dela, mais introspectiva, eu acho que já quebra esse paradigma da visão. Sim, Acho sim, que isso concordo. já diminui, assim. Verdade. Não que a pessoa tem que mudar por causa Sim, disso, claro, né? claro. Mas eu acho que isso daí também pode influenciar. A gente tá fazendo essas perguntas pra você, questão cultural, porque eu acho que isso, de certa forma, reflete o seu psicológico lá. Como a Júlia falou no início, que você chegou recém-formada, recém-casada, com um inglês básico, né? Também, que você falou. E como é que foi seu... E eu queria saber agora também essa questão das terminologias lá. Como é que foi pra você se adaptar aos termos jurídicos em inglês? foi com a prática do dia a dia, pra falar a verdade. Obviamente, foi por osmose, mas com a prática. Eu comecei no escritório que eu atuo hoje, que eu criei o departamento falante da língua portuguesa lá. Ah, foi você que criou Sim. esse departamento? Foi. Eu Responde vou aí entrar depois, vamos nesse fazer esse aspecto. gancho. Quando eu comecei lá, então eu comecei como paralegal lá.
E aí, depois que eu tive essa ideia, porque o escritório é especializado, é voltado para as comunidades de Você línguas. não trabalhou lá como advogada autônoma? Não. A gente trabalha. É uma. Você já chegou na Eu já cheguei direto lá, fui contratada. para trabalhar na empresa. Foi a minha primeira experiência. Comecei lá e tô lá até hoje. O nome da empresa? Livin Solistas. Livin. Levins. Solicitor. Levins é... Levins, que é o sobrenome do dono do escritório. David Levine, temos a Levin Solistas. É um escritório familiar? É um escritório. É um Tem escritório. Esposa, filhos também trabalham? Não tanto. É mais ele. Já tiveram outras pessoas da família, mas agora é mais ele Uhum. e a gente. Os departamentos. Então, temos departamento da língua russa, espanhola, romeno. Tem vários departamentos lá. E tu é do Eu português. sou Que não responsável pelo tinha. português, que não tinha quando eu comecei. E eu trouxe essa ideia que foi bem recepcionada e que cresceu Porque rapidamente. Tinha essa demanda. Principalmente devido a essa área, porque, obviamente, talvez pela questão da falta do conhecimento da língua e da falta, obviamente, do conhecimento de como funciona a questão jurídica dentro da Inglaterra, muitos clientes brasileiros e portugueses também, falantes da língua portuguesa de outros países, Ainda tem português. eles não tinham conhecimento de como funcionava a questão dos direitos trabalhistas, direitos de acidentes em geral, negligência médica que a gente atua. E foi quando a gente jogou essa questão do marketing e eles começaram a buscar e cresceu muito rápido. E então, esse setor seu desenvolveu rápido ou demorou para poder... foi rápido. Foi rápido. Acho que a demanda estava grande já. Porque na época não tinha quase nenhum. Até hoje mesmo. É uma área muito buscada, mas que não tem tanto especialista. Principalmente um brasileiro que seja formado no Brasil e na Inglaterra e que seja advogado lá. Não tem, entendeu? São poucos. Porque a maioria é voltado para a área de imigração. Então, tipo assim, a demanda foi grande. Então, cresceu bem rápido. E quem é o seu principal cliente lá, além de brasileiros, portugueses e entre outras nacionalidades? Mas assim, qual é o perfil? São pessoas que procuram um escritório de advocacia para ajudar em vários problemas ou quais os problemas específicos? Certo. A gente atua na área de civil litigation, que é o direito civil, mas é na área de compensação por acidentes em geral. Um acidente que seja causado pela negligência de um terceiro, independente. Então, um acidente no trabalho, que a gente atua muito, acidente de trânsito, negligência médica, acidente se você tem uma queda em algum lugar que foi causado por uma negligência do dono do restaurante, alguma coisa. A calçada também, que é a responsabilidade da prefeitura local. É um pouco mais difícil, eu posso entrar nesse aspecto depois, mas também é considerado. Então, qualquer acidente. Agora, a questão do ônus da prova cabe a gente que faz a acusação na Inglaterra. Quem acusa tem que provar. Então, é o que torna um pouco mais difícil, vamos dizer, mas a gente consegue chegar lá. Nesse cenário todo, dessa parte trabalhista em si, que é a área que tu atua. Não, só para corrigir aqui, não é área trabalhista, é área civil. Envolve a questão trabalhista do acidente no trabalho, mas é separado da área trabalhista. Tá, é o direito civil, mas envolve a questão trabalhista. Mas não é necessariamente o direito trabalhista, que é uma outra área. Entendi. Certo. Copiou farinha. Deu pra entender, né? Mas assim, por exemplo, direito de consumidor, essas coisas não é com vocês. Não, a gente não atua com o direito do consumidor. A gente, obviamente, tem muita procura e a gente orienta o que o cliente pode fazer. Mas na Inglaterra tem uma questão. A gente tem um seguro como advogado, que a gente também é regulamentado. E a gente só pode atuar naquela área que a gente é especializado. Então, por exemplo, eu atuo na área civil, que é considerada personal injury, que engloba acidentes em geral, compensação por acidentes e negligência médica. Certo. Então, eu não posso, por exemplo, aconselhar em uma outra área que não é a minha. Mas o escritório pode atuar? Não. Ninguém que for especializado e tiver registrado na Solicitor Regulation Authority, que é o órgão competente que regulamenta a gente como advogado e OAB, eles não permitem, porque, obviamente, se a gente der um aconselhamento que não está dentro daquela área e houver algum problema, algum dano causado àquele cliente, a responsabilidade é da gente.
e o seguro não cobre. Então, Eu tem acho essa certo, questão cada também. um no seu quadrado. Mas aqui no Brasil, o advogado atua em tudo. Em tudo, Menos conhecimento ou mais conhecimentos em alguns setores, mas atua. É Às verdade. vezes faz parceria, né? Com outros escritórios. por aí Essa vai. questão da especialização é muito levada a sério lá. Tanto que existem processos que a gente atua, que a gente precisa de outra área, da atuação de um outro advogado da outra área, que mesmo a gente tendo conhecimento, a gente não pode fazer. E tem que ter outro. E tem que ter outro, por causa dessa questão da regulamentação. A gente não pode fazer. Posso dar um exemplo. A gente tem casos de pessoas que vieram a falecer devido a um acidente. Então, nesse caso, para a família ter o direito legal de buscar o reparo por aquele, receber alguma compensação, tem que fazer o que a gente chama de probate, que é obter as cartas de administração para mostrar que aquela pessoa pode representar aquele parente falecido. Então, diante disso, a gente poderia fazer, não é uma questão fácil, é uma aplicação no tribunal que a gente vai dando seguimento e passando a documentação, mas a gente não pode fazer. E aí a gente tem que instruir um outro advogado especializado naquela área. Você falou um negócio interessante aí, você falou que a OAB de lá é muito exigente, né? A OAB britânica, né? É muito exigente. A gente tem uma divisão. Tem a OAB e tem o Solicitor Regulation Authority, que é um órgão que é mais fiscalizador ainda que a OAB. Mas eu quero saber o seguinte, como que você validou o seu estudo, o seu conhecimento aqui, já que as leis são diferentes? Você foi advogado, você aprendeu na faculdade aqui do Brasil. Sim. E levou esse conhecimento para a Inglaterra. Como foi essa transição? Teve que fazer alguma coisa. Isso, porque, na verdade, na Inglaterra, o sistema jurídico é diferente. Aqui no Brasil é o Civil Law, que é o chamado Civil Law. E lá é chamado Common Law, que é baseado mais no direito costumeiro, decisões judiciais e tudo isso. No entanto, a gente tem a gente segue alguns atos que são que tem direções, que dá direções, tem vamos supor, um tipo de código de processo civil que a gente tem que seguir. E quando tem a questão de valores, apesar da gente seguir as decisões em termos de valores, a gente tem um livro que tem um livro jurídico que dá a base do valor que pode ser pedido para aquele tipo de compensação, que depende da evidência médica. E então tem essa diferença de sistema. Quando eu cheguei lá, eu comecei como paralegal. E eu busquei e tinha essa opção de como eu era uma advogada registrada em Portugal também. E Portugal fazia parte da União Europeia. Na época, eu fiz o registro como advogada estrangeira na Inglaterra. E aí eu teria que provar que eu tinha a experiência e a capacidade suficiente para mostrar que eu era uma advogada competente na Inglaterra. Então, eu fiz o mestrado de Direito Internacional lá, que eu achei que foi excepcional para conhecimento, para questão pessoal, profissional, porque o curso lá é diferente, o sistema de ensino é diferente daqui do Brasil, em termos de faculdade, entendeu? O ensino é diferenciado, eu não estou falando que é melhor nem nada em comparação ao Brasil, mas é diferente. Não, gente, mas então, primeiro mundo, né? Teve essa questão, eu fiz esse curso, então eu tinha a prática já. E foi quando eu fiz uma aplicação e eles decidem se você tem a competência ou não para se tornar. Fez uma prova? A aplicação não, não é. Porque lá eles têm muita essa questão, não é necessário fazer a prova. Eles vão analisar tudo que eu fiz, eu tenho que preencher um questionário enorme. É como se fosse para se tornar um juiz na Inglaterra, não se faz prova. Eles analisam o seu histórico e os casos... Eles vão analisar tudo que você fez, toda a experiência que você tem, os casos que você trabalhou e vão decidir se você tem competência. Competência. Bem diferente do Brasil, né? Legal. E pra você provar que realmente você fez, que aqui tem uma falcatrua. Sem ser polêmico, mas para ministro lá também deve ser a mesma coisa, né? Superior Tribunal de Justiça. Lá na a mesma coisa? Porque lá não tem o ministro dessa forma, Superior Tribunal de Justiça. Lá é mais... Mas lá eles aceitam muito essa questão da pessoa ter a competência, ter a experiência, tanto que para juiz não tem prova. Eles têm que provar que eles têm o conhecimento suficiente. Eles vão analisar os casos, decidir tudo isso. Tanto que os juízes lá, para se tornar um juiz efetivo final, são bem mais velhos. Quem julga? É a comissão maior do juiz. Okay. Agora, o que mais te surpreendeu durante todo esse tempo, quando você
começou a atuar com clientes assim, estrangeiros? Eu lido com clientes estrangeiros e lido muito com a comunidade que eu falei, né? Voltada. O que me surpreende mais é a falta de conhecimento deles mesmo em relação aos direitos. Porque lá na Inglaterra, eles são muito abertos em termos. Você pode processar seu empregador, você pode processar quem você quiser, contanto que você mesmo, possa. mete o pau, Não tem essa questão, ó, pode ser, você pode estar passeando no carro com seu amigo. Seu amigo, caso um acidente, você tem direito a entrar com ação de compensação contra aquele seu amigo, porque ele causou aquele acidente e você sofreu uma lesão. Então, tem muita gente que não tem conhecimento, tem medo. Então, tipo assim, tem pessoas que têm acidentes gravíssimos e, tipo assim, eles ficam por meses sem receber e passam necessidades, porque o sistema lá não é tão fácil, assim, a questão da vida lá, de receber. Tem muita gente que pensa que benefício é fácil, mas o custo de vida lá é muito alto. Então, tinha gente que chegava a passar muita necessidade com medo de envolver um amigo, de envolver, quando na verdade não é aquela pessoa que responde pessoalmente, é o seguro. Então essas questões da falta de conhecimento, principalmente da comunidade latina, que é muito emotiva e fica, mas eu vou fazer isso com meu patrão, porque lá os patrões, a realidade é que muitos estão visando a questão profissional, da empresa mesmo, é business é business. Eles não estão muito, negócio é negócio, eles não estão ligados com essa questão pessoal. Não estou falando que são todos, mas eles lá têm muito essa. Eles diferenciam essa questão. Você é meu amigo, mas negócios à parte. É bem separado. Antes da gente ir pro intervalo, eu só queria te fazer uma pergunta. Os britânicos, de um modo geral, eles respeitam a lei? Respeitam. Obviamente tem pessoas que não respeitam, mas eles têm mais tendência a respeitar a lei. Eu acho, do meu ponto de vista, obviamente. Sim. Eles são mais cautelosos, criteriosos, com muitas questões. Mas, obviamente, tem todo tipo de gente. Claro, mas eu acredito que eles são mais, nesse sentido, eles são mais formais em tudo e, por consequência disso, talvez eles, principalmente os ingleses mais tradicionais, a comunidade mais antiga, porque hoje o mundo está tendo aquela modernização e muitas pessoas estão fazendo, seja o que der, a vida para viver, vamos curtir. Mas nesse sentido, os ingleses tradicionais, eles são muito, muito que a gente fala conservadores, strict, que eles falam, né, tradicionais, eles seguem o que tem que ser mesmo. Eles fazem reclamações. Tanto que lá na Inglaterra, não sei se vocês viram recentemente, tem alguns casos, por exemplo, lá os lugares, as casas são pintadas, vamos dizer, das cores bem neutras, né? E teve uma senhorinha que pintou uma casa de azul recentemente. E aí, depois que ela terminou... Azul marinho ou tipo um royal? Foi um azul vivo, assim. Então tipo um royal, um royal, assim... Então, tipo assim, ela comunicou ao council, que é a prefeitura local. Lá, qualquer alteração tem que ser da sua casa, você tem que pedir permissão. Casa. Óbvio. Construção, tudo. Não, de pintura e tal. Então, ela comunicou. E o council, a prefeitura local, eles têm por obrigação fazer um questionário local para ver se os vizinhos vão aceitar ou não. E, aparentemente, eles não fizeram, eles deram o ok e tal. E depois disso, começaram a receber reclamações dos vizinhos, dizendo que aquela cor não estava de acordo não com... Não tá ornando. Eu seria fácil uma... E ela foi pedida para pintar a casa de novo. E ela estava contestando o fato de que ela informou a prefeitura local, eles não disseram nada. E agora... Não, porque eles não fizeram questionário. Porque lá, quando você vai fazer uma alteração de sua casa, você tem que informar, você tem que pedir, você tem que aplicar, você paga a prefeitura local. Aos vizinhos. Interessante não. Isso. Ela nem falou. Ela falou para a prefeitura, mas eles provavelmente não perguntaram. Então, ela estava disputando essa questão. Por que ela teria que arcar com os gastos de pintar a casa novamente? Sim. Quando ela comunicou e não foi dito antes de ela pintar a casa, que não poderia, que eles iriam... Então, eles são muito formais nessas questões, entendeu? São muito... tipo assim, você conviver com eles, você tem questão de barulho, você mora em apartamento, qualquer barulhozinho, você tem reclamação. É muita formalidade. Tem aquela parada de... Eu acho que é depois das 10 você não pode dar descarga. Lá tem essas coisas também? Não é que Sério? não posso... Não é dar descarga. Isso é um negócio desse, sim. Não.
Pergunta pra Marcon Você pra faz tu como, ver. então? Não, pergunta pra Marcon pra tu ver. Eu acho que foi uma cliente da gente que mora na Suíça que ela falou alguma coisa sobre até barulho de descarga. Ela falou. Rafa, não ia dar certo morar lá, né? Tô falando sério. Talvez, então, ela tinha um banheiro com problema de barulho na descarga. Tô falando. Mas, assim, eles são muito criteriosos em relação a barulho. Eles são mesmo. É questão de fazer Com festa. horário e tudo. Com horário, especificamente. Por exemplo, Daqui a pouco ele fala. tá, teve um período que eu morei num apartamento e eu atendia muito eventos do escritório, que eu lido com a questão de marketing, então tinha que atender eventos consulares, tudo isso. Então eu chegava tarde. E eu chegava de salto. Sim. Então, de eu chegar da minha porta, andar pro meu quarto com o salto para tirar o salto, eu tive reclamação de Caramba. perguntar se eu estava fazendo meu filho, festa. Tá falando da descarga. De perguntar se Rafa, eu não ia dar estava. certo morar lá, ia ser expulso do país. Com toda certeza. Eu tive a reclamação de que eu tava fazendo festa na minha casa às noites. Sério? Por Por conta causa do do salto. salto alto. E, tipo assim, absurdo. Então, essas questões, Caramba. assim, eles são muito criteriosos. Bem rígido mesmo. É. Realmente. Vamos pro intervalo? Vamos, lá. gente. Gente, vamos pro intervalo rapidinho aqui, comer uma pizza maravilhosa da São José Vila Gourmet. E também aqui terminar de encher nossas canecas aqui com a Sol de Isbel, nossa água com gás aqui, que Júlia hoje tá... Na Tô água. impressionado, Tá velho. vendo? Vamos aí, ó. Caramba. Ela voltou de São João, diferente. É top. Por enquanto. Por enquanto, final de semana tá chegando. Gente, a gente vai pro rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Valeu. Valeu. Obrigada. De uma simples e modesta padaria ao empreendimento que orgulha os jequiéenses. Essa coragem foi reconhecida em São Paulo, quando a São José foi premiada pelo Sebrae Brasil e a Bung Alimentos, em primeiro lugar no Brasil, na categoria de padaria. O Grupo São José tem demonstrado ao longo desses 30 anos a solidez e o bom desempenho ao apostar com ousadia e confiança num novo empreendimento. 30 anos do Grupo São José, uma etapa que marca as vitórias alcançadas, graças à perseverança de um trabalho sério, alicerçado no respeito, no comprometimento e na transparência, que fazem do Grupo São José uma empresa sólida, comprometida com seus colaboradores e clientes, parceiros indispensáveis para seguir em frente, demonstrando o caminho certo a seguir. Obrigado, Jequié, por essas 3 décadas de sucesso. Grupo São José, há 30 anos, fazendo parte do seu dia a dia. Dois Pontos Podcast. Dando o que falar. Toda sexta, às 19 horas, em nosso canal do YouTube. Meus queridos, estamos de volta aqui no segundo bloco, Dois Pontos Podcast. Barriguinha cheia. Com a barriguinha cheia, claro. Boa observação, né? Sempre. Gostou da pizza, minha jovem? Muito boa. Obrigada pelo patrocínio. Com certeza. Estamos aqui de volta com a Michelle Richard. Richards. Richard. Tem um S no final. E não Richard. pronuncia o R. Não, nesse pronuncia, gente. Não me confunde, senão vou ter que aprender de novo. confundindo. Vou aprender de Existem novo. palavras e palavras. É o Word. Work. 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 Que não tem pronunciação. Não Vamos lá. pronuncia. Muito bem.
Mas vamos lá. Júlia tem uma pergunta aí, diga, minha jovem. Sim. Pode ser a resposta dentro da tua área ou até... e também, se souber pela experiência com colegas ou algo assim do tipo. Quais são os problemas jurídicos que você mais encontra, que você mais lida, ou então que até a própria empresa mais lida, de brasileiros, ou então de clientes, né? Que tem os portugueses, etc., que falam a língua portuguesa por lá na Inglaterra. Eu posso citar alguns, Júlia, começando com a barreira da língua, né? Eu acho que é um dos maiores problemas enfrentados, porque, obviamente, quando eles precisam de uma ajuda jurídica, além de não terem o conhecimento, que eu acredito que seja causado justamente pela questão da barreira da língua, né? O fato de eles tentarem, por vezes, buscar um advogado que não fale a língua deles e não conseguir passar ou entender o que está acontecendo dentro do processo, entendeu? Então, a gente já teve vários casos de clientes que vieram de outras firmas e que realmente não sabiam, não tinham ideia do que estava acontecendo. E por vezes eles ligam, já está na finalização do processo e pede para a gente orientar o que fazer, mas a gente não pode, porque obviamente a gente não está atuando naquele processo. A gente teria que checar todo o processo para dar alguma orientação, para pelo menos saber. Então eu acho que é o problema primordial que eles têm, a falta de conhecimento. Acho que a barreira da língua mesmo é essencial. É um dos maiores problemas enfrentados. Então o conhecimento, o saber falar, entender o inglês é uma das questões primordiais que eles precisariam para ter um entendimento. Então, o fato de ter alguém que fala a sua língua facilita, ajuda, faz tudo. E que tem muita gente que, antes da gente, eu vejo que eles não tinham e que a gente abriu as portas tanto para eles quanto para outras empresas. E em outras áreas também, obviamente, né? Porque se você não entende o que está sendo te explicado, como é que você não consegue passar o que aconteceu com você, como é que eles vão conseguir chegar ali numa conclusão de um processo, como é que vai resolver, como é que vai passar tudo, porque... E de certa forma você também consegue se pôr no lugar deles como brasileira, né? Sim. Porque nós tivemos aqui duas professoras, Gabriela e Luísa, vou deixar aqui o card aqui para vocês verem, assistirem esse episódio delas. Elas comentaram um negócio que eu achei interessante, que para você falar inglês ou qualquer outro idioma, você tem que virar a chave. Ou seja, você tem que pensar no idioma. Você hoje pensa no idioma. Eu já penso automaticamente. Por vezes eu tô falando com o cliente, a gente tá pegando o depoimento do cliente, ele tá me passando em português e eu tô passando aquele depoimento, já criando o documento em inglês. Então é uma questão que você, por osmose, você pega com o tempo e não tem como. E uma vez é automático. Quando você pega, você não desaprende. Já entendeu? deu branco Então, de falar em português, alguma palavra em português? Dá branco. Inclusive, aconteceu aqui hoje. Eu fui falar pra vocês. Era pra eu falar. Eu não percebi também, não. Era pra eu falar a palavra inventário. Eu falei pro Bates, que é o meu significado, teria que fazer um inventário e deu um branco. Então, acontece várias vezes. E por vezes eu tô falando, até mesmo com minha mãe, com alguém, e eu coloco uma palavra em inglês, minha mãe não entende e tal. E só vem inglês? Não. É natural. Quando você tá falando também com alguém lá na Inglaterra, com seus amigos e tal, que são brasileiros ou portugueses, eu tenho uma assistente portuguesa, e às vezes a gente fala metade, fala um pouco inglês, um pouco português, vai misturando e você se entende. E na sua área lá tem palavras que são palavras diferentes com o mesmo significado na área jurídica? Em que sentido você tá falando? Durante um caso. Sim. Às vezes o brasileiro que fala inglês fala uma palavra, mas juridicamente tem outro significado. São palavras Porque se ele não diferentes entender, pode gerar uma confusão exatamente. também, né? Com palavras diferentes no idioma, no idioma inglês, mas que tenham o mesmo significado. Ou alguma palavra mais difícil? Tem palavras que a gente tem que realmente traduzir para o cliente. Posso dar um exemplo aqui. Lá na Inglaterra, a gente tem a palavra solicitor, que é o advogado, mas que a gente tem na Inglaterra a divisão entre solicitor e barrister, que tem tecnicamente o mesmo significado. Isso não existe no Brasil. No Brasil, a gente tem o advogado, que é aquele que faz tudo do início ao fim. Isso. Na Inglaterra, a gente tem a divisão. Solicitor, sou eu, advogado, que a gente trabalha no processo. A gente tem aquele contato direto, constante com o cliente, prepara todo o processo. Então, quando a gente precisa do processo que vá ao tribunal, a gente instrui o barrister, que é o que a gente chama de counsel, que ele vai dar
o aconselhamento das decisões jurídicas, porque eles estão acostumados a terem o frente a frente com o juiz. Então, eles sabem de todas as decisões, então eles vão dar o aconselhamento especificamente. Essa decisão saiu recentemente, é isso, a gente poderia fazer dessa forma e tal. E eles vão para todas as audiências que a gente instrui. A gente prepara todo o processo, envia um bundle, que é um... Aí, eu tô falando, um bundle. O que é um bundle? O bundle é um pacote de informações. É um bando de coisa. Ai, como é o nome? A documentação. Sim. A gente envia o bundle para ele, que tem toda a documentação mais importante daquele processo que ele precisa entender, que ele precisa... toda a documentação mais importante do processo que ele precisa analisar, que ele precisa entender, que tem todo o histórico. Falar dossiê. Um tipo de dossiê, Sim, mas não é bem um dossiê. Sim. E que ele vai estudar, se ele precisar de mais informações, ele vem pra gente e ele vai para o tribunal. Quando vai pro tribunal também, a gente tem que mandar um bundle para ele, um bundle pro juiz, um bundle para o outro advogado. Tudo pra ter. Pra todo mundo ter. Pra todo mundo ter, mas tem o nosso somente entre a gente, que é aquela coisa entre o barista que trabalha com a gente, entre a gente, para ele entender o processo, para dar o aconselhamento antes de ir para o tribunal. 2 dúvidas. Então aí. Mas advogado não é lawyer? Então, na Inglaterra, advogado é solicitor. Então, E lawyer só nos barista, Estados porque Unidos. o que acontece na Inglaterra? Você faz o curso de direito e você tem a opção de se tornar o solicitor, você faz um tipo de curso, ou barista. Agora tá tendo uma alteração, você faz uma prova para você se tornar solicitor, ou você faz um curso específico para se tornar barista, que é esse barista que vai somente para esse tipo de atuação em frente aos juízes. Tipo Ele não intermediador. vai... mais ou menos, mas não necessariamente porque ele vai atuar em favor do nosso cliente. Ele não vai tentar ajudar, porque a gente vai ter o nosso barista e a outra parte, a parte ré, vai ter o barista deles. Então vai ser o entendi. nosso contra o deles. Por que a palavra é diferente? Fiquei curiosa. Tem essa diferença na Inglaterra, porque o lawyer é mais utilizado no americano, né, e tal. Então, mas quando você fala mas lawyer, é a todo mesma mundo coisa. entende. Então, como é que funciona a audiência em si? A minha segunda pergunta ia ser justamente sobre isso. Agora eu mal. consegui entender. Não, mas é porque agora que eu consegui raciocinar para conseguir entender essa diferença. Então, quando o advogado é um solicitor, ele não atua como advogado que vai para audiência. Geralmente Se você não. quiser- Pode acontecer, Mas- existem casos, mas depende da área também. Então é bem... É bem? O E aí- sistema é Aí complexo você da pode Inglaterra. escolher se você vai querer ir para essa parte ou não, que no caso é o que vai, é Quem pode escolher, você está dizendo? O cliente? a pessoa que escolhe. Se Não, ela vai não. querer ser solicitor ou... Sim. Quem faz o curso, quem vai se tornar direito, tem a Isso. opção. Se ela quer se tornar solista ou barista. Esse Bastard... Barista que é o counsel, que é um advogado também, mas Que é o ele que atua... vai pra Mas o corte, advogado digamos. tem também essa opção de fazer um curso específico e atender, mas geralmente ele não faz, Vai separar. porque É o aqui trabalho não é assim. No Brasil Aqui não assim. é. O advogado faz tudo É, aqui. sim. Lá ele tem essa opção, mas é muito incomum. Algumas vezes em algumas áreas, porque o sistema por si só é muito complexo. Existem decisões o tempo todo. Então, o barista, ele tem que estar afiadíssimo nas decisões, no Sempre que vai atualizando, acontecer. atualizando. Sempre atualizado de tudo, porque toda defesa que ele vai fazer vai ser baseado naquelas decisões, o que pode acontecer, porque ele vai atuar. A gente pode dar um valor para a causa, mas ele vai analisar casos julgados e ele vai dizer, porque se ele tem uma informação que pode ser incorreta, ele responde por aquilo. Ele tem um seguro também, mas ele vai responder. Então, uma área bem complexa, assim. A gente teria que passar algumas horas para poder Agora, discutir tudo. mais uma pergunta. Eu juro que eu deixo você fazer sua pergunta. Não, eu ia Mas perguntar só da questão da audiência, como é que era a audiência em si, mas pode... Você acha que essa forma de trabalho funciona melhor do que só o advogado fazendo tudo? É muito diferente, né? É. Tem 2 pessoas. Né? Assim, eu acredito que pode funcionar de uma forma melhor no sentido de que tem aquela divisão. Você consegue focar naquele atendimento personalizado para o cliente, juntar toda aquela informação necessária sem ter falhas, sem perder alguma informação.
e passa, porque você trabalhar em equipe, você tem uma outra pessoa que vai analisar, ele fala, Michele, a gente precisa disso aqui, vamos buscar isso com o cliente. Aí eu vou, busco aquilo que o cliente passa, filtro, né? passa para ele, e a gente trabalha em conjunto ao mesmo tempo, porque Legal. obviamente a gente está visando o melhor para o cliente. Sim. Então, literalmente é um trabalho de equipe. é um mesmo. trabalho de equipe. Porque aqui os advogados fazem sozinhos. Não quando não é tô falando quando é autônomo. Assim, Sim. não é geralmente sozinho, né? Que corre atrás, faz isso. Uhum. E aí não, você divide. A carga é menor, é menos estressante. né? Agora eu fui entender. Tá vendo? Vocês entenderam também, porque eu só fui entender agora qual foi a diferença. E o sistema de audiência Aqui é um perante o juiz? resumo, assim, É um né? resuminho. É um resuminho, porque é muito... teria Sim, muito mais sim, coisa para sim. passar para Sim, vocês, sim. mas é um resumo. E a sessão lá, a audiência perante o juiz, é a mesma daqui do Brasil? É igual ou diferente? É uma audiência mais simples. Eu vou explicar mais, assim, dentro da área que eu atuo. É muito raro a gente chegar num julgamento final. Uhum. Porque o que acontece dentro da ação dessa área que eu atuo, que é chamado personal injury, que é compensação por acidentes, etc e tal. A gente, primeiro tem o que é chamado pre-action protocol, que é um protocolo antes de envolver o tribunal. Então, você tem um prazo para negociar com a outra parte antes de envolver o tribunal. Aí Uma você coisa mais tem um amigável. período de 3 anos. É amigável, mais ou menos, né? Depende. Mas de menos como a outra estressante. parte. Vamos pro tribunal. Menos Quando você estressante. envolve o tribunal, aí pode demorar um pouco. Tem alguns protocolos que você tem que seguir com o tribunal até chegar naquela audiência final, que vai demorar bastante. E aí pode demorar um pouquinho, mais de 3 anos geralmente, porque você Caramba. tem que esperar. Existem algumas partes que o juiz tem que ver as suas instruções em relação ao que vai precisar. Tem algumas questões práticas que a gente tem que envolver que é do procedimento, tem que seguir isso e aquilo antes de chegar e dar um dia da audiência final. E todo esse tempo é utilizado para quê? Para as partes tentarem negociar sem ter a necessidade de chegar no tribunal. Justamente para não ir para lá. Porque se for para lá, vai demorar mais ainda. Porque vai custar, tem os custos, né? Tem o tempo da justiça, porque mesmo na Inglaterra, eles consideram a perda de tempo para casos que poderiam ser tratados entre as partes, poderiam ter resolvidos. Então tem essas questões, mas quando chega na audiência final mesmo, tem o juiz, o cliente tem que ir, porque ele é testemunha, a outra parte tem que ir, os advogados, a gente vai estar presente e os baristas de cada parte. Então vai ser o cliente, o advogado, o barista de cada lado, testemunhas que estiverem presentes, e aí a audiência pode ser de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, vai depender de se você precisar, quantos médicos você vai levar para dar evidência, testemunhas. Então tudo isso a gente tem que fornecer para o juiz antes um questionário do que a gente acha que vai precisar para aquela audiência, para ter uma noção, para eles poderem marcar o prazo, o dia, a duração daquela audiência, ou a duração de dias daquela audiência, pode ser. Então, é um pouco similar, não vou dizer, mas é bem formal e eles dão um prazo grande para tentar negociar, mas os casos sempre se resolvem. Não tem caso que vai demorar 30, 20 anos, não. Os casos lá, Como eles... aqui, né? Talvez, às vezes, casos de família... É. Alguns casos de família, de divórcio, pode levar algum tempo, que a gente já viu na mídia, vários casos de direito de família, de divórcio, mas inventaram nem alguns, quando tem disputa, mas alguns casos de direito de família, que não é a minha área, mas que a gente vê que eu tenho amigas que atuam nessas áreas e que demora muito tempo por questão de disputa mesmo entre marido e mulher e bens, etc. Porque lá no direito de família tem a divisão separada dos bens para a divisão do divórcio, então é um pouco mais complexo também. Então vamos aos casos, né? Sim. Curiosa para saber alguns casos. Conta pra gente algum caso no sigilo total, viu, gente? Ninguém vai quebrar sigilo aqui profissional, não. Sim. Algum caso, assim, que você acha legal? Gente, tem alguns casos que são engraçados, porque assim, lá na Inglaterra, nesse tipo de ação, a gente geralmente tem da entrada com a ação. Vamos dar um exemplo de um acidente de trânsito, um acidente no trabalho, de uma pessoa que teve uma lesão e que está informando que não consegue mais andar, que não consegue levantar, que fica presa em casa por causa daquela lesão, etc. e tal. E a seguradora tem a tendência a investigar se aqueles fatos que a gente está colocando realmente acontecem. Então, muitas vezes eles vão checar social media das pessoas, Instagram, Facebook,
e tal, ou eles vão mesmo instruir uma empresa para filmar, de investigação, para filmar se aquela pessoa realmente está saindo de casa ou não. E eu já tive alguns casos que a gente já está ali no tribunal negociando toda a questão, já deu o depoimento do cliente, que tem uma fase que a gente tem que fornecer o depoimento do cliente, e o cliente assina e confirma que ele não consegue andar. E você recebe, como eu recebi, um vídeo do cliente trabalhando, levando uma liga de cimento nas costas, quando ele falou que ele não conseguia andar, porque as costas dele não permitiam nem ele levantar da cadeira. Rapaz, eles mentem Acontece. também. Acontece. Então, tipo assim, esse cliente era um amor. Brasileiro, não? Não é brasileiro, mas ele era um amor e foi muito engraçado. Só pra saber. É muito engraçada a situação, porque eu falei com ele, olha, vou te mandar um vídeo que eu recebi, e ele falou assim, olha, eu não posso negar, doutora, sou eu mesmo, e agora? O que a gente pode fazer? Tu não questiona, não, mas por que tu não me falou? A gente pergunta, mas ele fala, eu pensei, foi só nesse dia que eu consegui e tal, e aí aquela desculpa, você tem que resolver a situação. Já tô sem andar de novo. E acontece. Então tem casos assim, que é o que eu sempre aconselho para os clientes, gente, cuidado, vamos ter cuidado, não vamos expor muito em redes sociais essas questões, porque as outras partes estão sempre tentando buscar alguma coisa para derrubar aquela ação. E ganhar, né? Então, claro, tipo assim... Meu Deus. Lá tem, só por curiosidade, lá tem SUS? Tem. Ou algo similar? Tem bem similar, que é o NHS, né? NHS, que a gente chama, que é o serviço. Funciona muito bem também? Funciona Bem bem, também. não tá tão bem. Depois da pandemia, tá com um atraso grande de consultas e tal. A pandemia causou um prejuízo grande, de atraso de muita coisa. Tanto que eu atuo com casos de negligência médica e o número de negligência aumentou bastante, principalmente após a pandemia. E várias cirurgias canceladas, vários atrasos, muita coisa que aconteceu. Então, muitos médicos fazendo as coisas muito rápido. Então, alguma coisa sempre dá errado e tudo assim. Então, a pandemia causou, eu acho que foi no mundo todo, né? Muito problema. Foi. Você atua em algum caso referente ao SUS de lá? Sim, eu atuo. A maioria dos casos são contra diretamente o NHS, né? Que é o Serviço de Saúde de lá, gratuito, né? E a gente atua, que é a ação de negligência médica. Pode ser contra clínicas privadas, mas a gente tem vários casos diretamente contra o NHS também. Rapaz, é complicado. Agora, assim, você tá tanto tempo lá que eu acredito já tá imersa na cultura, né? Já tá até esquecendo palavras em português. Tava só pensando, no pensamento. Você, como é que tá a questão lá de... Vamos falar de música. Você tá lá, você curte o que lá? Oasis, Beatles? Todo mundo pergunta logo isso, Tem né? que falar logo dos Beatles. Eu gosto do Beatles, mas não é meu lá favorito, assim, da música. Eu gosto muito do Coldplay, da Inglaterra. Gosto da Adele também, gosto muito. Tem algumas bandas menos conhecidas, assim, que a gente acaba gostando. Mas eu gosto muito também de outros tipos, que foi muito conhecido, apesar dele nunca ter ido lá. Que é o Elvis, que eu sempre... Que não é britânico. Que não é britânico, que é americano, mas que lá tem vários tributos ao Elvis, por pessoas que se vestem como Elvis e fazem. Inclusive, eu fui para vários shows de pessoas que são impersonates, né? Do Elvis, que se veste como Elvis. E que que a gente... Cover do Elvis. Esqueci, tá vendo? Cover do Elvis, e que eu fui para vários shows, vários lugares. Fui num festival, numa cidade chamada Blackpool, Festival do Elvis. Tem lá cruzeiro do Elvis, que já foi para algumas áreas fora da Inglaterra. Que a gente foi. Já fui. Então, onde há um evento de Elvis, você ia? Eu ia. Você sozinha ou seu esposo também? Não, eu ia sozinha. Muito raro ele ter ido. Ele não curtia Elvis, ele não curtia Elvis. Eu chamava algumas amigas e elas se viam obrigadas a irem, coitadas. Agora eu tive um aniversário que eu celebrei num restaurante americano e que tinha o Elvis, tributo ao Elvis no dia. Sim. E foi o estilo Elvis, meu aniversário nessa noite. E aí toda a família foi. E ele essa paixão por Elvis. Eu não sei. Era daqui do Brasil? Eu acho que despertou lá, não sei porquê, mas despertou, fui lá. Puxa, eu pensei que era tipo de infância. Não, despertou lá, não sei o que deu. Mas despertou, foi na Inglaterra, aqui não é. Mas começou a escutar música,
foi em algum local? Os tipo, filmes barzinho, também? assim? Não, teve uma apresentação, né? Eu conheci o Elvis, gostava de algumas músicas dele. E aí, o que aconteceu? Eu fui em um show desse tributo, algum que eu vi, e falei, eu vou. E aí, despertou, não sei, clicou. E aí eu comecei, eu quero ir pra outro. E fui indo, e fui gostando, e fui. E Eu aí, ganhei, agora- inclusive, um cachorrinho da família no Natal, uma vez que canta a musiquinha do Elvis. Uh. Foi isso. Aí tá vendo você que é fã do Elvis, é cover do Elvis, mora na Inglaterra, se tiver algum problema de negligência médica, a advogada Fala perfeita, com a Michelle. Pode entrar em contato comigo. Fala com a Michelle. porque essa vai defender com unhas e dentes. Com toda certeza. Agora, E se tiver algum cover aqui no Brasil, ou na Bahia, Uhum. podem entrar em contato que eu quero ir no show. Sim, vai. vamos lá. Para fechar este episódio muito massa, uma última perguntinha. Qual seria o seu conselho para quem quer seguir uma carreira internacional no direito, No né? direito. Pra ser advogado, independente da área, mas no direito. O que você deixaria como conselho? Bom, primeiro de tudo tem que saber o inglês, que é o básico, né? E correr atrás. Eles dão muito valor à questão de experiência lá. Você pode ter a experiência que for, mesmo aqui no Brasil, mas eles vão exigir uma experiência lá. Porque para eles, em geral, lá eu vejo que, principalmente na área do direito, obviamente, a não ser que seja uma questão internacional, tipo muito de mediation, alguma coisa que você esteve num escritório muito top, assim, de São Paulo que seja, eles não vão dar tanto valor. Essa é a realidade nua e crua. Então, eles exigem uma certa experiência lá. Então, que seja fazer algum curso lá para dar um início, buscar algum tipo de experiência, mesmo que seja de forma gratuita em algum escritório, para você começar a ter uma base, porque eles vão exigir aquela experiência para ter um conhecimento lá, porque eles não vão querer uma pessoa que chegue lá e não saiba como funciona nada do sistema de lá, ou que tenha alguma experiência com a prática de lá. Então, básico, saber Faz o inglês, sentido, né? você ter algum curso básico que seja de lá para te dar uma experiência com vocabulário, com a questão mesmo da prática jurídica do vocabulário, que eu acho que é essencial, e buscar algum tipo de curso que te dê uma experiência prática lá, porque eles levam isso muito em consideração, algum tipo de experiência lá. Mesmo que seja com alguma instituição menor, com um escritório menor, mas para você ter uma ideia. Se você conseguir com um escritório maior, melhor ainda, porque tem essa questão de renome, mas eles dão muito valor à questão prática mesmo. Tá vendo? Se você quiser investir nisso, nem pense em trabalhar aqui. Vá logo pra lá. Não, pode trabalhar aqui para ter uma noção, Júlia. Vai logo Mas pra- é essencial que tenha o inglês e vá lá e busque alguma experiência para começar. Porque você chegar lá, mas eu trabalhei 10 anos no Brasil, conheci isso. Eles vão, ok, mas aqui, qual é a prática? Até porque a questão de cultura, Não, é de diferente. saber lidar no dia a dia, entendeu? A experiência de lá é diferente daqui. A questão do dia a dia no escritório de lá é diferente. Tudo daqui. diferente, praticamente. Então, a experiência lá é o inglês você tá essencial. falando que pelo menos seja um inglês britânico, né? Pra chegar aqui do Brasil pra lá ainda com o inglês americanizado, daquele cheio de gíria, aí Meu também não dá, né? Não, é o inglês mais formal, porque a Isso. questão lá do direito, eles são bem formais. A Inglaterra, em geral, é um pouco mais formalizada. Eu diria que os Estados Unidos. Não necessariamente todos os lugares, mas principalmente na questão do sul da Inglaterra, a questão de Londres e tudo isso. Mas, obviamente, você não vai chegar lá cheio de gírias e tal, mesmo que seja em inglês, porque eles não vão levar tanto em consideração o seu conhecimento profissional, achando que você se fala daquela forma, né? É porque você não tem Sim. toda aquela base que você está dizendo que tem. Então, eu Aquele lugar acredito não será que para você. você tendo um inglês mais formalizado, pode ser até americano, mas que tenha uma educação formal para conversar, Sim. lidar com o profissional, com o cliente, tudo isso, eles são muito exigentes. Pra gente finalizar, eu quero que você fale com os seus conterrâneos britânicos em inglês pra eles assistirem esse episódio. Dá um recado aí, pra, fala- pra quando mandar o link. Fala no né? inglês florado. Okay, hi guys. I want to invite you to come to watch me this Friday 7 p.m. So Brazilian time. So I hope to see you all there. And welcome to the Dois Pontos podcast.
Alright. Podcast. Gente, a gente vai finalizar esse episódio de hoje maravilhoso com a Michelle. Muito obrigado. Obrigada Michelle. a vocês pela Muito oportunidade. obrigada. Foi Muito bom, fantástico, muito bom. muito rica em informação, muito Verdade. divertido. Mais uma vez, eu tenho que agradecer também a Julie estar aqui. Muito obrigado, Julie. De nada. Gente, eu quero agradecer. Eu espero que eu tenha passado Claro. o básico de informação. Obviamente, uma área muito assim, Sim, gigantesca. com certeza. Sim, É um verdade. resumo de tudo, mas se tiverem dúvidas, qualquer coisa, é só entrar em contato e. Vamos deixar o Instagram aqui da empresa, para quem quiser entrar em contato. E qualquer coisa, Livines comenta no vídeo Português também. e vamos deixar aqui o Isso. Instagram e o YouTube. Pode deixar que a gente informa Tá aqui, joia. vai deixar na legenda aqui. Gente, muito obrigado pela audiência, por estarem com a gente até agora. Até a Um próxima. grande abraço a Delicatessen São José lá, São José Vila Gourmet. Muito obrigado, amigos, pela pizza maravilhosa. Mandar também um abraço lá para Sol de Isbel, também. Muito obrigado lá pela aguinha geladíssima. E também a Vida Alimentos, nosso parceirão aí. Muito obrigado, viu? E semana que vem a gente está de volta com mais novidades. Valeu. Torçam pra eu estar de volta também. Você que não venha, Tchau, não. tchau. Você que não venha, não. Eu abro um Vou processo. sumir de Eu novo. te processo. Eu vou te processar. É assim difícil, Júlia? Valeu, gente. Um pouco.